pessoal, eu aqui de novo, chachando. Professora Aline na área. Vamos então fazer a leitura do roteiro número 10, roteiro integrado. Esse roteiro tem o tema que você escolheu, que é o tema de jogos, né? Quem estava aqui no presencial participou dessa escolha. Então vamos lá, jogos e animais também acho que entra nesse roteiro, tenho quase certeza, tá? Vou fazer a leitura aqui então. Primeiro, você vai colocar aí o início, quando você está iniciando esse roteiro, ok? Tá. Também tem aqui o seu nome, nome do estudante. E quando você terminar esse roteiro, você vai colocar quando você terminou, no término, ok? Vamos lá, começar a nossa leitura então. Roteiro integrado, ano 2021, jogos. Aí nós temos, esse desenho bem bonito aqui. O que são jogos? Jogos são competições esportivas de várias modalidades, que se realizam geralmente com intervalo fixo de tempo. Então, o que acontece? Por exemplo, vou dar o exemplo do futebol. Futebol, ele é um jogo, certo? Isso, é um esporte, né? E aí, você tem um tempo de jogo, né? Tem o primeiro tempo, depois tem um intervalo de 15 minutos e um segundo tempo, e com alguns acréscimos no final, de acordo com a necessidade de intercorrências durante o jogo. Então, esse é um tipo de jogo, tá bom? Jogo é toda e qualquer atividade em que exista a figura do jogador como indivíduo praticante e regras que podem ser para ambiente, registro ou livre. O jogo é uma atividade física ou mental que favorece a socialização e a realização. A socialização e é realizado obedecendo a um sistema de regras. As crianças de todo o mundo jogam e, surpreendentemente, jogam com brinquedos parecidos, independentemente do local onde vivem. Os animais também jogam. Os animais também jogam. Ganha o sapo que coachar mais longamente, o lobo que demarcar o maior território, o búfalo que empurra o adversário para dentro do rio, o pavão que mostra a cauda mais colorida, um pouquinho da vida dos animais, né, pessoal? Que também existe o jogo, né? Dependendo da espécie de pássaro, ganha aquele que constrói o melhor ninho, o que ganha mais maravilhosamente, o que dança com mais graciosidade. Os jogos não são todos iguais e podem variar muito de acordo com a idade, com o sexo, com a sociedade em questão, entre outras coisas. Videogame. Em 1967, o alemão refugiado nos Estados Unidos, Ralph Baer, porque a professora não é craque aqui, né? em outras línguas, criou o primeiro videogame que poderia ser jogado diretamente no aparelho de televisão. O videogame ou game é uma disputa competitiva executada no formato de um jogo eletrônico. O jogador permanece diante de um veículo que transmite as imagens do confronto lúdico, quase sempre em uma TV ou dispositivo de um computador. E aí, você gosta de jogos de videogame? Acredito que sim, porque para ter escolhido esse tema do roteiro, você tem que gostar de jogos, né? Então vamos lá. Eita, mas que bonequinho é esse? Acho que vocês conhecem melhor que eu. É o Minecraft? É isso? Vamos pintar então esse Minecraft? Faça uma pintura bem bonita desse desenho. E aí, pausa esse vídeo para você pintar com tranquilidade e depois volte aqui comigo, ok?
nós vamos conhecer então alguns jogos de tabuleiro. Vamos lá. Jogos de tabuleiro. Esse tipo de jogo foi criado provavelmente junto com as primeiras civilizações, nos anos 5000 a.C. Quando a gente fala 5000 a.C., pessoal, é que aconteceu antes da chegada de Cristo mesmo, né? Então, os anos eles começam a ser contados a partir da chegada de Cristo. E isso daqui, para vocês terem ideia, é antes, né? É um tempo muito antigo, 5000 anos antes de Cristo, né? Para vocês terem uma ideia, na região conhecida como Mesopotâmia, e que hoje corresponde às áreas do Iraque e do Kuwait, além de ter indícios também no Egito. Então nós estamos falando aí dessa região, tá? Eles eram chamados de jogos de passagem da alma. Olha que diferente, olha só. Eles eram chamados de jogos de passagem da alma, porque eram enterrados juntos com os mortos para os acompanharem no que eles acreditavam ser o pós-vida. Então, olha que interessante essa história do jogo de tabuleiro, que a gente nem imagina que fazia parte de um ritual mesmo, né? Então, vamos ver aí, vamos dar continuidade. A ideia é que as pessoas tivessem algum tipo de divertimento e pudessem escapar do tédio. Então, olha aí, vamos pintar. Que jogo é esse? Você conhece? Será que são damas ou xadrez? Acho que xadrez, né? Isso, vocês já devem ter visto aí. Aliás, tem um filme muito legal que se chama A Rainha do Catué. Se eu não me engano é esse nome. Se você quiser, acredito que tenha na Netflix mesmo. Se não tiver na Netflix ou na Amazon, porque eu lembro que eu assisti em um dos dois. É muito legal para você ter uma ideia do jogo mesmo de xadrez e da história de uma menina, uma história real de uma menina que ela quer muito jogar e ela quer ser aceita nesse mundo, uma menina muito humilde. Vocês vão gostar muito desse filme, tá? Se vocês quiserem assistir. Jogos Olímpicos, mudando totalmente aqui agora. Os primeiros Jogos Olímpicos da Antiguidade aconteceram em Olímpia, na Grécia, no ano de 776 a.C. Na época, o evento tinha o objetivo de cultuar os deuses do Olimpo por meio da valorização das aptidões de cada atleta. Os Jogos Olímpicos são realizados há mais de 2000 anos para estimular a competição sadia entre os povos dos 5 continentes. Então, os Jogos Olímpicos, Então, os Jogos Olímpicos aconteceram agora, né, este ano, e para você ver como é uma tradição super mega antiga, né? Então, falando um pouquinho da origem desses jogos. Vamos pintar, olha os jogos aí, né? Natação, nós temos ali um rapaz no atletismo, né, correndo com obstáculos. Aqui embaixo o cavalo, né, da ginasta aqui, ó. No caso é uma barra, né, que eles fazem os movimentos em cima dessa barra, que chama cavalo. Aqui o rapaz está preparando para correr, corrida com obstáculos, ciclismo. Aqui no caso uma bola de basquete, né, um pódio para dizer quem é o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, a bola de futebol, certo? Atividade número 1, leia o texto acima e responda. O que são jogos? Então você vai voltar lá no texto e vai olhar o que são jogos, certo? E vai responder aqui na letra A. Letra B. Segundo o texto, os animais também jogam. Cite 2 exemplos de como os animais jogam. Um tipo de jogo que foi lá do texto também, tá?
que ocorre na vida animal, tá bom? Letra C. Segundo o texto, os jogos não são todos iguais e podem variar muito de acordo com o quê? Então, ainda de acordo com o texto, tá? Olhem lá no texto. Letra D. Em que ano o alemão refugiado dos Estados Unidos, Ralph Baer, criou o primeiro videogame, de acordo com o texto? E. Em que ano foram criados os jogos de tabuleiro? Letra F. Por que os jogos de tabuleiro eram chamados de jogos de passagem da alma, segundo o ritual que a gente colocou lá em cima, né? Conhecemos essa história juntos. E na letra G. Quando e onde surgiram os primeiros Jogos Olímpicos da Antiguidade? Tá bom? Essas são as questões do texto. E agora a gente vai ver um pouquinho de fração. Nós tínhamos visto fração no roteiro anterior, certo? E agora nós vamos dar continuidade nesse conteúdo. Atividade 2. Complete o quadro conforme o exemplo. Então, aqui, no primeiro momento, nós temos a fração, né? A leitura dessa fração, tá? Que nós lemos como 1/3. Depois a representação dessa fração. Olha, percebam. A gente pega um objeto, aqui, por exemplo, um tablete, né? De chocolate, por exemplo. E a gente divide esse chocolate em 3 partes, certo? Dividindo o chocolate em 3 partes, nós vamos pegar uma das partes, certo? E aí a representação de 1/3, tá? Um pedaço de 3, certo? Então você pega um inteiro, divide em 3 partes e pega uma. Essa é a representação de 1/3. Por isso que na representação aqui, ó, o que aconteceu? Foi pintado uma das partes, certo? Então, 1/3, 1/3, tá bom? Quantidade, ó. Aqui, vamos lá. Então, aqui, ó, a quantidade. Por que eu pintei 1? Eu pintei 1/3, certo? Então, aqui, ó, tá aqui a quantidade, pintado 1/3. No segundo momento, pessoal, vocês vão preencher o que está faltando, ó. Eu tenho aqui a leitura. Aqui ele está dizendo para mim 1/4. Como é que eu coloco esse 1/4 em fração? Eu vou colocar esse 1/4 neste espaço, certo? Como aqui. Aqui não é 1/3, agora eu vou colocar 1/4, tá? E o que eu tenho que fazer para representar 1/4? Lembra que eu falei que a gente tem que pegar um inteiro e dividi-lo? Nesse caso, nós vamos dividir em quantas partes? É quarto, né? E o quarto, em quantas partes a gente vai dividir? Ó, já tá divididinho aqui pra gente. Só que, quantas partes eu vou pintar? Nós estamos falando de 1/4, tá? E quantas partes eu vou pintar aqui também, ó? Quantas partes representa aqui a quantidade, tá? Depois, o que está faltando no próximo, ó? Está me faltando a fração, a leitura, só que eu tenho aqui agora, ó, a representação. Como é que eu faço para colocar essa representação nos lugares onde estão faltando? O que representa aqui, ó? Veja que é um inteiro dividido em quantas partes? Tá? Está dividido em quantas partes? O número de partes que a gente divide esse inteiro, ele vai
como número de baixo, que se chama denominador, certo? É o número de baixo. O tanto que a gente pinta é o número que vai em cima, tá bom? Para te dar uma dica, certo? Na última aqui, nós temos a fração. E aí você vai responder aqui, ó, o que está faltando. Completar a leitura, a representação, quantas partes eu vou pintar para representar essa fração, e a quantidade, tá bom? Espero que tenha dado para compreender. Caso você não tenha compreendido muito bem essa parte de fração, a gente vai passar por ela no 4º ano, no 5º ano, no 6º ano, fiquem tranquilos, ok? Vamos lá. Fração. Que fração a área colorida mostra? Pinte as bolinhas, no caso tem um errinho aqui, né? Pinte as bolinhas com a resposta certa. Então, ó, pensando no exercício anterior, o que vai representar aqui, ó? Que fração que representa? Tá? Ela foi dividida em quantas partes? O número que foi dividido, aí a figura vai no denominador, certo? E o número que eu pintei vai no numerador. Denominador embaixo, numerador em cima, ok? Você só vai apontar aqui qual que tá certo. Aqui também, aqui e aqui, tá? E aí finaliza o exercício. Continuando nessa parte de frações, olha que legal. A gente pode somar frações e subtrair frações. Então, a gente pode juntar e também pode tirar, certo? Adição e subtração de frações com denominadores iguais. Denominador, lembrando, é o número de baixo, ok? Então, vamos lá. Para você somar uma fração, pessoal, levem essa parte aqui como um complemento de conteúdo, tá? Não tem problema. Se você achar que tá muita dúvida, você pula para o próximo exercício, tá bom? Não tem problema nenhum. Ó, vamos lá. O denominador da fração, ó, tá vendo que eles são iguais? Ó, qual é esse denominador? Isso, é o 7, né? E o numerador aqui, eles são diferentes. O que eu vou fazer para somar essas frações? Eu vou conservar o denominador e somar os numeradores. Então, vamos lá. Se eu falei que eu vou conservar o denominador, deixa eu escrever aqui. O denominador é o número de baixo, né? Então, é o 7. Eu vou conservar o 7. E aí, o numerador, que é o número de cima, eu vou somar. No caso aqui, ó, é 4 mais 1, certo? Tudo bem até aí? 4 mais 1 dá? Isso mesmo, 5. Então, a soma dessas duas frações dá 5 sétimos, tá? Que é o jeito de falar, mas é o 5 sobre o número 7, ok? Aqui neste outro caso, ó, no caso de fazer uma subtração, o mesmo processo, ó, o 9, que no caso é o denominador. Olha só, aqui desse caso que eu tô falando, tá? O 9, que é o denominador, ele permanece. E os numeradores, ó, que no caso são o 4 e o 2, aí que a gente vai fazer a subtração. Eu tenho 4, eu tiro 2, fica? Isso mesmo, 2, ó. Então, 2 nonos, 2 sobre 9, tá bom? Então, esse é um complemento para você que teve uma curiosidade de sobre as frações. Nós tivemos essa curiosidade aqui no salão, então resolvemos colocar essa parte de fração, tá? Embora vocês vão ver isso muitas vezes lá pra frente, tá bom? Não tem problema se você não compreendeu, tá? Vamos seguir então.
somando frações. Olha lá. Então, o que você vai fazer? Você vai aplicar o que você entendeu lá de cima, ó. Então, nós temos aqui a fração. Ó, nós temos aqui a fração, as frações, desculpa, e você vai fazer uma soma. Lembre-se, o denominador, que é o 7, vai permanecer, e aí você vai somar os dois números de cima, os dois numeradores, ok? Aqui a mesma coisa, sempre a mesma coisa, tá? Conserva o denominador e soma os numeradores. Só, pessoal, não tem confusão, só somar os números de cima, tá bom? E aí, do resultado, ó, vou dar o primeiro como exemplo. O resultado aqui, ó, você vai colocar o 7, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho o espaço em branco aqui para eu desenhar para vocês. Vamos lá. O 7 ele vai permanecer, eu estou falando do primeiro caso. E os numeradores é 4 mais 2, então 4, 5, 6. Então, o resultado vai ser esse, tá? 6 sétimos. Então, lembra que eu falei como é que a gente representa esses 6 sétimos? Ó, aqui tá a barrinha toda dividida, certo? Toda dividida. E aí eu vou ter que representar 6 sétimos. Quantos pedacinhos eu vou pintar? Essa é a minha pergunta. Eu tenho que pegar 6 pedacinhos de 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já tá aqui. E aí eu vou pintar o número que está no numerador, ó. 1, 2, faz de conta bem pintado, tá? 3, 4, 5, 6. Não eram 6 sétimos? Pronto, representei. E fim do exercício, tá? A mesma coisa você vai fazer nos demais, tá? Você vai fazer o mesmo processo, ok? Espero que tenha dado para compreender, tá bom? Continuando. Complete a subtração. Olha lá. Vejam que os denominadores, eles já estão, ó, são os mesmos, né? Isso. E você só vai somar os numeradores, que são os números de cima. E aí vai dar o resultado de uma fração. E agora vamos fazer algumas situações problemas. Eu vou ler para vocês. Número 1. Em um torneio de videogame, tinham 50 jogadores. Apenas os 3 primeiros colocados ganharam o prêmio. Quantas pessoas ficaram sem ganhar? Ó, quantas pessoas aí ficaram sem ganhar? Apenas os primeiros 3, tá? Ganharam o prêmio. Número 2. Roberto tem 11 jogos de tabuleiro em sua coleção. Paulo tem 24. Quantos jogos Roberto tem a mais que Paulo? Tá? 3. Numa estante havia 120 livros. Colocaram mais 48 e depois retiraram 10. Quantos livros ficaram? Para o aniversário de Didi, foram feitos 50 empadinhas, 45 coxinhas e 90 canudinhos. Quantos salgadinhos foram feitos? Número 5. Carlos tem 45 figurinhas, André tem 87. Quantas figurinhas os dois têm juntos? Lembrando que você pausa o vídeo aí, né? Em cada problema para você resolver. Atividade número 6. Curiosidades vitais. Conheça o tempo de vida de alguns animais. Cavalo, 30 anos. Gato, 15 anos. Tartaruga, 100 anos. Elefante, 60 anos. Camelo, 40 anos. Rato, 3 anos. Galinha, 7 anos.
De acordo com as informações acima, responda: qual o mamífero que vive mais tempo? Qual o mamífero que vive mais tempo? 2. E o mamífero que vive menos tempo? 3. Qual é o réptil que pode chegar a viver 1 século? Quanto é 1 século, pessoal? Que animal que é um réptil? Eu vou deixar para vocês fazerem mesmo, tá? Você sabia que o ciclo vital dos seres vivos vai do nascimento até a morte? Sabia? Agora você já sabe. Então a gente conta esse ciclo vital é o tanto de tempo em média que ele vive, tá bom? Número 7, mamíferos. Mamíferos são animais que mamam quando pequenos. Respiram pelos pulmões e têm o corpo coberto de pelos. Coloque o nome de cada mamífero. Então você tem o desenho com os mamíferos e você vai colocar aqui embaixo, ok? Chamamos de serviços públicos todos os trabalhos executados por pessoas contratadas do governo. Essas pessoas recebem o nome de funcionários públicos, que devem ser contratados através de concurso e provas que selecionam os melhores profissionais. Serviços públicos. Marque os tipos de serviços públicos que existem no bairro onde você mora. Olha lá. Então nós temos aí alguns serviços públicos. Claro, nós temos diversos, inclusive o meu aqui da escola, né? O professor é um funcionário público. Serviços: posto policial, se tem no seu bairro, transporte público, hospital público, escola pública, coleta de lixo, água tratada, energia elétrica, arborização, pavimentação das ruas, iluminação pública, coleta seletiva de lixo, rede de esgoto e posto de saúde. Existem esses serviços públicos aí no seu bairro? Se sim, você coloque um X no positivo, se não, coloque no negativo, ok? Opa, voltou aqui. E a última parte do nosso roteiro, a gente vai falar um pouquinho sobre substantivos próprios. O substantivo próprio é a palavra que se refere a uma pessoa, coisa ou ideia. Um substantivo próprio é o nome de uma entidade específica, por exemplo, uma pessoa, uma organização ou um lugar. Substantivos próprios sempre têm a primeira letra maiúscula. Eu tenho um substantivo próprio, professora Aline, né? O meu nome. E o seu nome também é um substantivo próprio. O nome da sua cidade é um substantivo próprio da cidade, certo? Que é São Paulo, no nosso caso. O nome da nossa escola, ok? Então vamos lá para fazer um exercício sobre os substantivos próprios. São substantivos próprios, nomes de empresa e organizações, países e cidades, meses do ano, dias da semana, o primeiro e o último nome de uma pessoa. Escreva substantivos próprios que sejam, olha, aí você tem nome de pessoas, você vai ter que colocar 2 nomes próprios, né, de pessoas e 2 nomes de países aqui pra gente, tá bom? E é isso, pessoal, fim do roteiro, professora Aline deixando a área. Pessoal, espero que tenham compreendido, tá? Não fiquem preocupados caso vocês não tenham entendido muito bem o conteúdo de fração, tá? Como eu expliquei antes. E é isso, pessoal. Um beijo e até mais!